Bom, pessoal, boa tarde. Agora é tarde, né? Eu sou o Edson, amigo de vocês aí da turma. E eu vi muitos pedidos para ajudar com a questão do trabalho do exercício de bioestatística da professora Carolina. Então vamos ter que sentar com cada um e explicar isso pela internet ficou muito complicado. Eu decidi tentar fazer esse vídeo passo a passo, com uma videoaula. Nunca fiz isso antes, primeira vez, então qualquer falha de comunicação aí, me perdoem, por favor. Bom, esse foi o pedido no exercício, né? Que são os dados que nós temos. Vou mostrar primeiro como ficou o meu. Aqui é a tabela de contingência, uma distribuição de frequência de massa, a distribuição de estatura, a média, a variância, que não foi pedido, mas daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu coloquei a tabela. E é mais um dado para se ter na pesquisa, né? É importante ter também. Eu poderia ter feito direto aqui o desvio padrão, mas eu misturaria fórmulas e para quem não entende e olhasse a fórmula aqui em cima, acharia que por exemplo, para o desvio padrão, estaria aqui isso aqui entre parênteses com var antes, esse var que é da variância, vocês vão ficar malucos. Então, ficou melhor assim, fica mais organizado. Depois, daqui a 10 anos, eu quiser olhar isso aqui, eu vou entender o que eu fiz. Se colocasse direto o desvio padrão, poderia, opa, como que eu cheguei nesse cálculo? Então fica mais fácil, mais organizadinho também. Vamos lá para não enrolar muito, o vídeo não ficar grande. Aqui estão os dados, né? Tudo que nós temos. Bom, tem aqui o gráfico também, gráfico de idade, média de idade, estatura e massa e o geral. Essa linha aqui depois eu explico o que ela significa. Nesse primeiro vídeo eu vou falar só das tabelas, depois eu faço um segundo vídeo com os gráficos, para não ficar um vídeo também muito extenso. Vamos lá. Bom, gerar uma tabela de contingência com as variáveis nominais coletadas. A tabela de contingência é simplesmente isso que nós já temos. Pelo que eu entendi, tá, gente? Antes de mais nada do que eu disser aqui é absoluto, tá? Eu não sou especialista nisso. Diz que um amigo meu que acabou de concluir o mestrado, que sentou comigo para me ajudar, fora as apostilas também eu dei uma lida para entender melhor como que faz isso daqui. Então, a tabela de contingência são os dados sem nenhuma inferência estatística. Os dados crus do jeito que eles foram coletados. Certo? Poderia dizer, já está pronto aqui. Porém, para usar isso daqui, depois, na hora de jogar para essas tabelas aqui, ficaria muito complexo, porque você teria que, por exemplo, vou trabalhar com a massa só dos homens. Ia ter que escolher esse, apertar CTRL, pular aquela mulher ali, esse, pular. Olha, se ia fazer isso para a estatura, para a massa e para a idade. Então, só fiz uma vez para organizar a tabela e deixar ela do jeito certo. Como que eu fiz? Puxei aqui para o lado, por exemplo, né? Recortei, o que eu achei mais fácil do que copiar. Porque se vocês copiam, recorto para cá. Se vocês copiam ao invés de recortar, vai ficar uma outra tabela do lado. Opa! Vai ficar outra tabela do lado. E aí na hora de fazer o próximo, vocês podem sem querer fazer isso daqui e acabar pegando também o valor que você já tinha pego antes. Então eu achei mais prudente recortar para saber. Esses dados já foram retirados dali. E fazendo mesmo. Primeiro os homens. Fiz com todos, não vou mostrar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Para organizar. Finalizou dessa forma. Os homens todos aqui primeiro, depois as mulheres. Aqui vocês podem contar a totalização, que são 19 homens e 8 mulheres, e o total é de 27 indivíduos. Eu não coloquei isso não, mas vai precisar desse número, mas não tem necessidade não, de ter esse dado. Então vamos lá. Vamos continuar. Beleza. Feito isso, nós temos essa tabela de contingência. Do jeito que ela está aqui.
Vou copiar ela para lá para ficar mais fácil da gente trabalhar. Vamos ter que repetir tudo de novo. Sai tudo daqui. Opa. Sai dado. Adoro Excel. Quando você faz uma coisa e decide fazer outra, ele esquece o que você queria fazer primeiro. Beleza. Tá aqui. Esse time que não serviu para nada, mas isso também vai acontecer em qualquer pesquisa, né? A gente busca o máximo de variáveis possíveis e depois decide o que vai utilizar. Bom, vamos para a tabela de que mesmo? Distribuição de massa, que é o segundo. Distribuição de frequência, um para massa e um para estatura, contendo frequência absoluta, relativa e acumulada. Aqui coloca tabela de distribuição de massa. Eu vou escrever de qualquer jeito aqui, galera, mas só para não perder tempo. Eu vou colocar a massa, os dados que eu preciso. Frequência absoluta, frequência relativa. Como utilizaremos porcentagem, acho prudente dizer aqui em cima para não ter que colocar porcentagem na linha inteira. Imagina essa tabela com um monte desse símbolo da porcentagem aqui, ficaria feia. Então coloco só no enunciado. Frequência relativa acumulada. Beleza. Esquece esse monte de linha aqui que acabou ficando nada a ver. Beleza. Vamos pegar toda a massa. Aqui podemos copiar porque senão a gente fica maluco. Copiou. O Excel ele faz essa frequência aqui, mas não faço ideia de como que faz isso pelo Excel. Pelo Excel fiz da maneira antiga, contando mesmo. Para isso, selecionei tudo, vim no classificar e coloquei do menor para o maior. Não bota expandir seleção, senão ele pode pegar números em volta. E classifiquei. Ou seja, coloquei em ordem, né, numérica. E aqui, quantos 45 tem? 1. 53 tem 2, certo? Coloquei 2 e apaguei de baixo. 56 tem 1, 2 e 3. Coloquei 3 e apaguei os dois de baixo. 60 tem 2 e apaguei de baixo. Fui fazendo assim para achar a frequência absoluta, que é quantas vezes um valor aparece, né, nos dados. Ele se repete nos dados. Eu vou copiar aqui, porque para não perder tempo, né? Nossa, o vídeo vai ficar aqui, vai demorar umas 2 horas de vídeo. Haja paciência para assistir. Tá aqui e colei. Beleza, assim que ficou. Aqui eu arranco fora. Que... Isso aqui vocês não vão fazer, que não vão copiar. Vão fazer passo a passo, contando de um em um, do jeito que eu estava fazendo naquela hora. E chegaremos nessa frequência absoluta. Agora, para a frequência relativa, deixa eu lembrar. Beleza. Eu esqueci de um detalhe. Aqui a gente tem que totalizar. Total. E aqui vai ser a soma. Opa. Soma. Não, viajei. Não tem soma nenhuma. Eu sei que são 27 indivíduos. Vou colocar 27. Certo? Porque eu sei que são 27 indivíduos. Eu somei aqui. É isso mesmo. Nossa senhora. Tô ficando maluco, galera. Ou você coloca 27 ou faz a soma mesmo.
Soma disso daqui tudo. Dá 27. Deu a mesma. Agora o que faremos para a frequência relativa? Você vai pegar o número aqui, esse número, multiplicar ele por 100, que é para transformar em porcentagem, e dividir pelo número total. Isso eu fiz manualmente mesmo, então vai ser igual isso. Cadê o sinal de vezes nesse teclado? Vezes 100 para transformar em porcentagem, dividido por isso daqui. Eu até aconselho colocar já 27 aqui. Por quê? Na hora de você puxar aqui para copiar a forma, mantenha o 27. Se vocês tivessem colocado em 35, certo? Se vocês tivessem colocado em 35, o resultado é o mesmo, né? O I35 é isso daqui, é essa célula aqui está com o valor de 27. Porém, na hora de puxar, por que deu erro? Ele continua repetindo, aumentando, 36, 37, 38. Tem como travar isso, eu também não lembro como que faz para travar. O único problema disso é que se você mudar algum dado de indivíduo aqui, acrescentar, de repente, vamos supor que chegou agora mais 2 para acrescentar aqui, você vai ter que lembrar sempre de acrescentar aqui também. Mas como nesse momento a gente não vai acrescentar nada, está ótimo. Vai ficar esse número feio aqui, enorme. E não tem problema não. Agora vai vir aqui do ladinho, ó, a seta muda e copia até lá embaixo. Nossa, que número enorme, certo? Agora você vai selecionar tudo e formatar a célula e mudar o número. Vou botar só uma casa decimal. Com um número mais bonitinho, mais apresentável. Bom, agora entenderam, certo? Se não entenderam, é só voltar o vídeo. Eu vou explicar de novo. Agora, frequência relativa acumulada. Só relembrar a fórmula. O primeiro valor vai ser igual a esse daqui. Ele é igual. Essa frequência relativa acumulada, eu estou com dúvida se isso que eu fiz é o certo mesmo. Essa é a minha única dúvida. Eu não sei se isso é desse jeito, não lembro bem. Dei uma lida na apostila, mas tudo bem. Vamos fazer desse jeito. Ele é igual a esse valor aqui. No segundo, ele vai ser o valor. É isso mesmo. Vai ser esse valor somado a esse valor. Ou seja, você vai colocar igual, ou ir lá naquela questão soma. Vamos fazer bonitinho. Soma esse com esse. Ou seja, somei esse a esse. O próximo vai ser esse somado a esse. E o próximo, esse somado a esse. Só que é só você pegar e copiar a fórmula. Só que esse 200 não existe. Aqui você faz uma linhazinha assim bonitinha. Porque, eu te amo, Excel. Ele não vai aceitar esse monte de menos porque é subtração. Pouco importa. Pode botar 3x, o que quiser. Porque aqui esse valor aqui não conta. Então vai ser sempre esse somado a esse. Deixa eu conferir se está certo. Porque eu estou fazendo rápido agora sem pensar muito. Então vai ser esse somado a esse dá esse. Esse somado a esse dá esse. Esse somado a esse dá esse. E assim por diante. Pronto. Está pronta a tabela de distribuição de massa.
Aí pode arrumar bonitinho para colocar uma borda, tal, ajeitar tudo num canto, no outro, centralizar. Essas questões, né, são básicas de Excel. Vocês devem saber fazer, pelo menos, né, porque isso é básico. Depois, no final, eu arrumo isso. E depois vem a de frequência de estatura, você vai fazer a mesma coisa com a estatura. Ver as estaturas que se repetem, igual aconteceu lá, ver a frequência absoluta. Depois fazer o cálculo. A mesma coisa aqui, eu fiz a burrice de colocar a célula. Eu tive que depois vir arrumar um por um. Melhor já colocar aqui na célula, digitar o valor. Quer dizer, digitar o valor aqui. A estatura é a mesma coisa da massa. Se fez um, fez o outro. Agora a gente vai para a média. Certo. O que está pedindo? Aí aqui vem uma dúvida. Com os dados coletados, gerar uma tabela descritiva contendo os seguintes dados. Média de desvio padrão de todos os indivíduos e de homens e mulheres separadamente. Média de desvio padrão de todos os homens e de todas as mulheres. Eu não entendi esse enunciado. O que eu entendi aqui é que aqui está pedindo esses dois aqui dentro dele. De todos e de homens e mulheres separadamente. Eu não sei se eles quiseram colocar média com relação a todos, média com relação a só homens, só mulheres. Deixa eu ver. Tá vendo? Eu acabei colocando os três dados. Aqui só homens, só mulheres e o geral. Fiz uma tabela só. Foi o que eu entendi desse exercício. Então, aparentemente, o B e A estão incluídos no B e C estão incluídos no A. Fiz uma tabela só. Vamos lá. Cadê? Gente, vocês provavelmente vão ficar tontos com essas minhas mudanças de dados aqui. Vou apagar isso daqui. Vou continuar aqui do lado. Ups. Isso que vocês não precisam fazer não. É só para ficar organizado. Beleza. Vamos lá? Então, média de isso. É a mesma coisa. Como a gente está trabalhando com média, coloca o símbolo de porcentagem no cabeçalho, no enunciado, não sei o nome dessas coisas, nome técnico. Que aí você não precisa trabalhar com porcentagem em tudo. Colocar o símbolo de porcentagem em cada quadradinho desse. Já está subentendido que tudo isso daqui é porcentagem. Então vamos, indivíduo, estatura e idade. Indivíduo, estatura e massa, estatura, idade. Aqui você vai escrever homens, mulheres e geral. Ou total. Eu vou utilizar o termo que achar mais apropriado. Tá pronto. Se quiser já pode até arrumar a borda. Só para facilitar a leitura, de observar e saber o que está acontecendo. Bom, a massa é a soma só dos homens. É a soma desse daqui, de todos os homens. No caso da minha tabela ficou no C6 e C24. Mas vamos lá. Massa. Sim. Massa é igual a soma desse até aqui. Certo? Não sei. Deixa eu ver se já dá. Dividido por 19, que eu sei que é o número de homens aqui. É certo? Eu não fiz isso no meu, não. Botei algo errado. Ah, não. Minto.
Apaga tudo que vocês fizeram. Não, olha a burrada que eu já ia ensinar vocês a fazer. Por isso sempre é bom conferir com calma. Você vai pegar aqui até aqui, beleza? Fecha, fechou a forma. Aí depois vem aqui, tem como fazer isso de outras formas, mas eu não entendo. E acrescenta aqui, dividido por 19, porque aquela hora ele tinha feito a soma de C, a soma de um mais a divisão do outro. Aí por isso que deu aquele valor muito doido. Fechou o valor. Mulheres, vai repetir a mesma coisa. Soma das mulheres. Cadê? A massa de todas as mulheres, dá um ok. E divide por 8. Nós sabemos que são 8 mulheres. E o geral, você vai fazer a soma de todos esses dividido por 27. Sabemos que esse é o número. Beleza? Aí é a mesma coisa. Só fazer a mesma coisa para a estatura e a mesma coisa para a idade. E aí, igual fizemos naquela outra, seleciona aqui no caso. Vamos selecionar os 3 e diminuir o número de casos decimais. Pronto, ficou bonitinho. Essa é a média. Agora nós vamos pedir o desvio padrão. O que acontece? O cálculo do desvio padrão, sabemos que é a raiz quadrada da variância. Só que se fizéssemos direto a fórmula, que ela ia ficar muito louca. Ela ia ficar mais ou menos isso daqui. Vamos fazer a variância. Não vamos fazer o desvio padrão. Não, mesmo. Só vou mostrar. Mostrar aqui mesmo. Eu ia pegar. Ia ter que criar a fórmula. Raiz. Por exemplo, eu tenho que pegar isso daqui. Fiz besteira. Não vou dar exemplo nenhum. Eu ia ter que criar uma fórmula mais ou menos assim. Raiz de var de, no caso dos homens, representa isso daqui, fechar e fechar. Chegamos no mesmo número, mais ou menos, porque quando a gente arredondar aqui, diminuir, chegou no mesmo número que aqui. Só que aí é coisa maluca que fica isso daqui. Para você explicar isso para alguém, explicar para um professor, então para você entender mais para frente. Então, melhor não mexer com isso não. Vamos fazer separado. Mais prático. Variância. Mais uma vez, trabalhamos com porcentagem. E repete isso daqui, esse enunciado. Tá. Beleza? Então vamos para a variância. Você vai chegar aqui, procurar a fórmula de variância. Tomar cuidado que vai ter esse var, varp, var não sei o que. É sempre bom você calcular com uma vez manualmente e depois calcular com a fórmula para ver qual que é a fórmula certa. Para quem não conhece Excel, eu não conheço, nem lembro onde que eu achei, acho que foi na estatística. Foi estatística. Se procurar var, varp, varpar, não faço ideia do que é o resto. Eu usei a variância básica mesmo. Variância de que dados? Disso daqui. Da massa dos homens. Certo? E eu faço o mesmo. Se deixar aqui no mais recente depois, ela já fica aqui, você não precisa toda hora procurar. Variância de todas as mulheres. E o geral
Ok. Mais uma vez arredonda para ficar bonitinho. Tira uma casa decimal. Deixa eu ver se está certo. Em relação ao meu. Aí repete a mesma coisa para a estatura e para a idade. E aí você vai ter a variância de massa entre homens, só entre as mulheres e no geral. Depois você vai fazer a última tabela, que é o desvio padrão. Mais uma vez, estamos falando de porcentagem. Copia, cola, copia e cola. Agora fica simples. Nós vamos lá na raiz. Eu não faço ideia de onde ela está aqui. Você teria que ir em todas e procurar o Ra. PQR radiano raiz. Uma vez que você usou, ele volta, vai lá para os mais recentes usados. E aí raiz do que você quer tirar a raiz? Raiz da variância. Portanto, você vai colocar nessa área o resultado da variância. No caso que são os homens, você quer saber o desvio padrão de homens. Você vai pegar o resultado da variância dos homens e dar OK. Deixa eu ver. Você pode fazer assim também, em vez de ficar toda hora copiando. Entenderam o que eu fiz? Mesma coisa, repetir a fórmula. Como está um embaixo do outro igual, ele vai sempre buscar o próximo de baixo. Tá certo? E mais uma vez, diminui os casos decimais. Pronto, você agora já tem o desvio padrão de cada um. Só repetir para os outros. Depois, né, para quem não sabe, igual eu falei, todo mundo deve saber como que arruma, parará. Né? Depois pode fazer isso aqui, ó, para ficar melhor. Vou fazer na de cima que já está com borda. Vai ficar feio esse médio aqui. Junta tudo. É o que eu falei, sempre formatar a tabela, eu gosto de formatar só depois que eu termino. Porque às vezes você apaga coisa daqui, apaga dali, fica se mesclado. Entendeu? E centraliza. Olha que bonitinho já fica. E vai arrumando cada um bonitinho. Seleciona tudo para arrumar borda. Bota borda interna, externa. Geralmente eu gosto da borda, a borda de fora, colocar mais grossa. Tá vendo? Aqui, ó, eu também gosto de colocar para separar. Você pode colocar uma corzinha aqui. No preenchimento, bota um cinza clarinho. Cada um do seu jeito. Cada um faz a tabela que quiser. Com a cor que quiser, por aí. Bom, aqui eu fecho a partir de tabelas. Certo? Do que foi pedido até o número 3. Aqui, se conseguir gerar. No próximo vídeo eu coloco como que gera esse gráfico de barras para a idade, gráfico de dispersão, massa e estatura. Beleza? Que são esses aqui. Aqui pediu um gráfico de barras para a idade. Está aqui. Gráfico de barra para a idade. Esse médio de idade não foi pedido. Eu coloquei porque eu achei ele mais interessante de se observar do que o idade completa. Eu também não sei se isso daqui está certo. Tá vendo? Essa numeração ficou estranha. Você não consegue entender direito. Sabe que o azul é homens, vermelhinho é mulheres, mas fica essa coisa muito vaga. Você não observa um valor legal. Você vê que tem aqui alguma mulher que passa da idade e tal. Esse gráfico eu não gostei do jeito que ficou, não. Devo ter feito errado. Eu achei melhor fazer a média de idade, que fica mais interessante se observar. Você vê que a média de idade dos homens varia por volta de 30, mulheres, geral e tal. E a estatura massa, que também foi pedido. Gráfico de dispersão, massa e estatura. Está aqui. E eu fiz um geral também, que eu achei interessante fazer um geral. Isso porque deu na minha cabeça.
No dia eu estava gostando de fazer e fiz. Beleza? No próximo vídeo eu mostro isso daí, porque eu tenho que relembrar também. Muito obrigado por assistirem.